Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos ver número de sílabas. Tá? Então, vamos lembrar o que é sílaba e depois ver suas classificações. Então, gente, a sílaba é um fonema ou conjunto de fonemas pronunciados numa só emissão de voz. Então, a gente fala a sílaba de uma só vez, tá? As sílabas agrupadas, elas formam vocábulos, ou seja, formam palavras. Tá? E de acordo com o número de sílabas que os formam, as palavras podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui cada uma dessas classificações e seus significados. Então, quando eu estou falando de monossílabo ou monossílabas, eu estou falando de palavras formadas por uma única sílaba, que a gente fala em uma única emissão de voz e ela não se separa. Então, por exemplo, pé, mãe, tá? A gente fala de uma só vez e eu não separo essas sílabas, por isso, monossílabos. Depois nós temos aí os dissílabos, que são formados por duas sílabas, ou seja, a gente vai falar a palavra, né, emitindo duas vezes aí. Por exemplo, café, eu falo, né, emito o som duas vezes. Mulher, também falo duas vezes, tá? Então, por isso, dissílabos. Depois nós temos aí os trissílabos, que são os formados por três sílabas, tá? Ao falar, eu emito o som três vezes. Então, jogador, tá? Então, aqui, três vezes, trissílabos. E por último, os polissílabos, que são formados por mais de três sílabas. Então, pode ter 4, pode ter 5, tá? Pode ter mais de 3. Então, chamamos de polissílabos. Então, por exemplo, estudante. Aqui, eu emito o som de voz 4 vezes. Depois, matemática. A mesma coisa, tá? Aqui na matemática, eu separo em 5 sílabas, né? Por isso, polissílabos. Eu emito o som de voz, né? Por 5 vezes. Então, polissílabos, tá? Então, a classificação aí da separação das sílabas é monossílaba, uma sílaba, dissílabo, 2, trissílabos, 3 e polissílabos, 3 em diante, de 3 ou mais de 3. Então, pode ser 4, pode ser 5, tá? Mas tem que ter mais de 3 sílabas para ser polissílabas. Então, gente, agora nós vamos para o nosso caderno 2 de português para fazer algumas atividades. Então, peguem agora aí o caderno 2 da apostila, né? Apostila caderno 2 de português, página 10, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho aqui da separação de sílabas e fazer uma atividade. Então, página 10. Leia um trecho da versão do escritor Miller Fernandes para a fábula Raposa e as Uvas. De repente, a raposa esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu além de tudo, à altura de um salto, cachos de uva maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou o focinho, passou um palmo das uvas. Então, depois de reler a fábula, vocês vão responder. Observe que 5 palavras do texto estão escritas com sílabas separadas em 2 linhas. Por que você acha que acontece em um texto? Por que você acha que aconteceu isso nesse texto? Porque as sílabas dessas palavras não couberam na linha ou porque essas sílabas sempre são escritas separadamente? A sílaba é um conjunto de sons emitidos de uma só vez. Então, rato, raposa, penduradas. Todas as sílabas têm vogal. Campo, cidade, comida. Usamos o hífen. Hífen é esse tracinho aqui, ó, que separa as palavrinhas, que separa a palavra na separação de sílaba. Então, parreira, gulosa e sombra. Quais são as possíveis separações da palavra fábula, quando ela não cabe inteira em uma linha? Como que vocês acham que isso será possível? Então,
vocês vão escrever aqui para mim. Então, aqui, classificação das palavras quanto ao número de sílabas. As palavras podem ser classificadas de acordo com seu número de sílabas. Vamos aprender sobre isso? Então, faça uma pesquisa no dicionário sobre os termos a seguir e registre o significado de cada um. Então, vocês vão explicar o que é mono, o que é di, o que é tri e o que é poli. Tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa e escrever aqui nas linhas. Tá bom? E nós vamos corrigir essa atividade na próxima aula. Tá? Então, façam, mande a atividade no meu WhatsApp e na próxima aula a gente vai fazer a correção dessas atividades. Aqui na mesma página tem a última atividade, que é agora que você já sabe o significado dos termos mono, di, tri e poli, relacione as duas colunas. Então, vocês vão ligar depois que vocês já fizeram a pesquisa e completaram aqui as linhas acima. Bom, essa matéria aqui que eu expliquei para vocês é para ser copiada no caderno de português, tá? Então, copiar e fazer aí as atividades do livro, tá? Então, é o caderno 2, tá? Da apostila de português. E a página da atividade é a página 11, tá? Corrigiremos aí na próxima aula. Então, tchau, até lá.